o tema que nós vamos estudar nesta noite, dando continuidade ao que o Senhor nos falou quarta-feira, amadurecimento e crescimento espiritual. Nós vamos entender, isto aqui é vital, isto é importantíssimo para as nossas vidas. Olha, não podemos viver sem este amadurecimento e sem crescimento espiritual, pois é isto que faz de mim e de você pessoas felizes nesta terra. Diz a palavra do Senhor em Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Filipe, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos mais uma vez falar com Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos nesta hora te agradecer, queremos te exaltar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Queremos te agradecer porque sabemos que as tuas mãos estão sobre as nossas vidas. Chegou o momento, meu Deus, de ouvirmos a tua voz. Eu lhe peço nesta hora, fala conosco, Deus, fala com cada ovelha que o Senhor mesmo trouxe até aqui, com teu amor, com tua graça. Senhor, eu te entrego o governo deste momento em tuas mãos e lhe peço, fala com teu povo, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com quem ouvir este CD, fala, meu Deus, com quem ouvir esta mensagem através da internet. Fala, Pai, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, maestro. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu gostaria de começar este momento dizendo que a maior bênção, a maior riqueza que um cristão conquista na vida não é nada financeiro. A maior realização que um homem, uma mulher de Deus pode obter na vida não está nos bens que esta pessoa adquire durante a sua vida. Embora esta seja a luta do povo de Deus, embora este seja o desejo de milhares e milhares de pessoas à volta do mundo, do planeta, todos querem realização profissional, pessoal, familiar, todos vivem em busca de muitas coisas, mas a maior riqueza que um homem pode ter na vida não é a riqueza financeira, não é a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, não é os bens financeiros que esta pessoa adquire, ou os bens que esta pessoa adquire durante a vida. Nós vamos entender por intermédio desta mensagem que a maior riqueza que um homem ou uma mulher de Deus pode ter na vida é o crescimento e o amadurecimento espiritual. Muitos vivem hoje uma vida totalmente desequilibrada e financeiramente são bem-sucedidos. Não são poucas as pessoas, hoje, nos dias de hoje, que financeiramente estão bem. Não são poucos que estão hoje abastados, têm a casa com tudo que é bom, porém, vivem uma vida desestruturada. Vivem debaixo de um desequilíbrio emocional, mental, familiar. Sabe, pessoas que não têm dinheiro, mas não têm maturidade para administrar o que têm. Pessoas que alcançaram coisas na vida, mas não têm maturidade, estrutura espiritual para manter aquilo que alcançaram. Então, a verdade é que milhares de pessoas estão vivendo assim. E hoje, dentro da obra de Deus, nós encontramos esta mesma situação. Hoje, a igreja evangélica, de uma forma geral,
para agradar as pessoas, para manter os seus membros, para que a igreja cresça em quantidade, para que a igreja cresça financeiramente, muitas lideranças, por falta de maturidade, têm doado cargos, têm vendido cargos às pessoas, e hoje, dentro da igreja evangélica protestante no Brasil e no mundo, existem pessoas que não têm estrutura emocional, não têm estrutura espiritual, não obtiveram o crescimento espiritual necessário e suficiente para ter um cargo dentro de um ministério, dentro de uma igreja, mas os têm. E hoje se vê uma grande bagunça dentro da obra de Deus. Muitas igrejas hoje estão sendo governadas, estão sendo dirigidas, estão sendo conduzidas por imaturos, por pessoas que não têm a permissão de Deus para falar, por pessoas que não têm a direção do Espírito Santo de Deus, e por isso nós temos visto o fracasso dentro da igreja evangélica, que cresce, mas cresce hoje manchada e marcada pelo fracasso em muitas regiões do nosso país. Então, nós precisamos entender que a maior riqueza que eu, como homem de Deus, tenho que buscar na minha vida, você como homem e mulher de Deus, a maior riqueza que você tem que buscar na vida é o crescimento e o amadurecimento espiritual. Pois nós não receberemos nada da parte de Deus sem que antes estejamos preparados para tal coisa. Você está entendendo? Porque tem muita gente que ora, pastor, eu estou orando desesperadamente para Deus me dar isso, para Deus me dar aquilo. Olha, é meu dever como pastor lhe dizer, Deus não vai lhe dar nada enquanto você não estiver pronto, preparado para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho que lhe dizer isso, porque parece que Deus não ouve algumas pessoas, parece que algumas pessoas estão frustradas com Deus, com a obra de Deus, parece que Deus está mentindo para algumas pessoas. Deus não é filho do homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. O problema e o drama, o grande drama na obra de Deus, está em cima dos altares. Muitas lideranças não ensinam o povo de Deus a crescer, não ensinam o povo de Deus a amadurecer espiritualmente. E a obra de Deus está aí largada, à deriva, na mão de um, na mão de outro. Eu disse aqui quarta-feira. Tem pastor, como ele não tem o que falar, ele não tem alimento para dar para a igreja, sabe o que ele faz? Não, hoje quem prega é o diácono fulano de tal, e o diácono começa a tremer, mas eu não sei nem o que eu vou dizer. E aí o pastor diz, não, olha, toda quarta-feira agora tem um convidado especial. Todo pastor que coloca um convidado especial toda quarta-feira para pregar, não tem zelo pela igreja, não estuda a palavra, ele está apenas transferindo a responsabilidade que Jesus lhe outorgou. Ou talvez não foi Jesus que lhe deu, por isso ele vive assim. Quem está entendendo? Então, tem muita imaturidade hoje dentro da obra de Deus. Por qualquer coisinha as pessoas, eu vou embora, eu vou sair da igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Existe hoje uma porção de imaturos conduzindo uma porção de imaturos. E nós temos que ficar atentos quanto a isso, porque se nós agirmos com imaturidade, nós nunca receberemos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu vou explicar mais ou menos para os irmãos entenderem. Eu gosto de ilustrar para você entender. Meu filho Lucas tem 13 anos, completou em janeiro 13 anos de idade. E o Luquinhas, ele é louco para dirigir, ele tem uma vontade enorme de dirigir. De vez em quando ele fica na garagem, ele senta no carro e diz, pai, como é que é isso aqui? Como é que põe esta marcha? Como é que põe? E eu sempre falo para ele, filho, no tempo certo você vai saber. Você acha que eu, como pai, vou pegar a chave do meu carro, vou dar a meu filho de 13 anos, vou dizer, filho, olha, isso aqui você põe aqui, você faz aqui, vai aqui e sai aí, vai. Isto seria o quê? Imaturidade da minha parte, irresponsabilidade. Primeiro Lucas tem que fazer 18 anos, entrar numa autoescola, tirar a carteira nacional de habilitação, pegar a permissão de 1 ano para dirigir, aí sim, ele vai poder pegar a chave do carro, vai poder entrar dentro de um carro e sair, dirigir e etc. Agora, antes disso, seria irresponsabilidade, imaturidade por parte dos pais. Agora, você acha que Deus é imaturo? E Deus vai agir com imaturidade, dando a mim e a você, quando nós não estivermos, alguma coisa, quando nós não estamos capacitados ou habilitados para tal coisa?
Mas tem uma porção de pessoas dizendo: Deus, eu quero, senão eu rasgo a Bíblia. Deus, você tem que me dar. Deus, você tem que fazer. Deus, eu quero. Imaturo. Tem muita gente que só quer. Eu quero. Se o povo de Deus tivesse a mesma ambição que tem por coisas materiais, pelo crescimento e amadurecimento espiritual, a obra de Deus seria outra. Você está entendendo? Não vai levantar do banco. Fecha a porta da igreja, diácono. Ninguém sai daqui hoje. Você tem que ouvir Deus. Porque tem muita gente querendo. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Agora, uma pessoa com a mente de Cristo tem que agir com maturidade. Uma pessoa com a mente de Cristo tem que agir, tem que exercitar a sua maturidade. Não pode viver de forma irresponsável, de forma imatura. Quando uma pessoa não ativa a mente de Cristo, ela ativa a mente pessimista. Se você não usar a mente de Cristo, você vai usar uma mente pessimista. E olha o que uma mente pessimista gera. Vamos ler João 5, do versículo 2 até o versículo 5. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha só. Pode parar aqui. Jesus encontra uma pessoa há 38 anos, paralítico, uma situação ruim, delicada. E Jesus, vendo ele ali deitado, Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus faz uma pergunta para aquele homem. Olha o que ele responde. Versículo 7, próximo. Abençoados. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou e desço, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha que situação. Olha só que situação. Jesus pergunta: você quer ser curado? Aí esse homem diz assim: sabe, Senhor, o problema. Muitas pessoas estão agindo assim na obra de Deus, com imaturidade. Jesus pergunta uma coisa e a pessoa só coloca o problema na frente. Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus não perguntou: qual é o seu drama? O que está acontecendo? Por que você não consegue? Jesus perguntou: você quer ser curado? Sabe que muitas pessoas têm uma mente tão pessimista que só consegue enxergar o problema, só consegue ver a dificuldade, só consegue ver o drama. Meu irmão, Jesus está te perguntando nessa noite: você quer ser curado? Não fique aí colocando para ele: não, mas sabe, meu problema, a minha luta, meu drama, a minha dificuldade. Isto aqui é a atitude de uma pessoa imatura. Sabe que os imaturos, eles não conseguem ver as oportunidades de Deus nas suas vidas. Uma pessoa que não tem o crescimento espiritual, que não amadureceu espiritualmente, não consegue enxergar quando Jesus está diante dela. Existem pessoas que só conseguem enxergar o problema. Isto é falta de amadurecimento e de crescimento espiritual. Você tem que, a partir de hoje, em nome de Jesus, olhar as oportunidades que Jesus tem trazido à sua vida. Olha o que Jesus diz no versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus apenas queria curá-lo. Este homem estava com a sua mente paralítica. Este homem estava com seus pensamentos paralisados. Este homem, o maior problema dele não era não poder andar, mas era o que não poder andar transformou e gerou na mente e nos pensamentos dele. Às vezes uma impossibilidade, um drama, um problema, uma luta, tem feito o povo de Deus pensar que é derrotado, pensar que
sabe que não vai conseguir nada na vida, tem levado pessoas a pensar que a alegria não é para mim, a paz não é para mim, o bem-estar não é para mim. Quem te disse, meu irmão? Nós precisamos de amadurecimento espiritual para compreender as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. A maioria do povo de Deus não está conseguindo enxergar isso. A maioria das pessoas dentro da obra de Deus não conseguem enxergar porque não tem amadurecido. Amados, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você tem que, hoje, voltar à memória e ver aonde foi que você caiu. Onde foi que entrou no seu pensamento? Quando foi que você começou a pensar de maneira pessimista? Quando foi que alguma coisa infiltrou na sua mente, nos seus pensamentos? Sabe que às vezes, dentro de uma igreja, há divergência entre irmãos. Eu tenho que falar estas coisas aqui, porque isso acontece dentro das igrejas evangélicas. Há uma divergência entre um irmão e o outro. Eu não vou mais na igreja por causa do irmão fulano de tal. Quando a Bíblia diz, quando um tem um drama contra o outro, vai lá, chama o irmão, chama o outro, chama um diácono, chama um presbítero, chama um pastor, conversa, acerta e segue o caminho com Deus. Mas hoje, as pessoas parecem crianças, desculpe dizer isso, amados. De uma forma geral, a igreja protestante está assim. Parecem crianças dentro do jardim da infância. Tia, ele bateu em mim, não sou mais seu amigo. Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Amados, nós somos homens e mulheres de Deus. Se na tua caminhada algo lhe desagradar, você tem que procurar a sua igreja, você tem que procurar esse irmão, você tem que ajusta e segue o teu caminho com Deus. Você tem que ter maturidade para isso. Você está entendendo? O marido e a mulher dentro de casa, não olho mais na tua cara, não falo mais. Daqui a pouco está diante de um juiz, de um promotor de justiça fazendo um divórcio, porque não conseguem ajustar. O que é isso? Falta de maturidade. Muitas pessoas estão vivendo assim, sem direção, sem sabedoria nenhuma naquilo que faz, na obra de Deus, nas coisas que faz. As coisas estão sendo conduzidas de qualquer maneira. Falta preparo. Então quero lhe dizer nessa noite, é meu dever como pastor lhe dizer nessa noite, você tem que vir à igreja para crescer. Você não pode vir à igreja, ouvir a voz de Deus e sair daqui e continuar sendo a mesma pessoa de antes. Você não pode entrar na igreja, ser uma pessoa e fora da igreja ser outra. A igreja existe para te ajudar a ser um homem ou uma mulher melhor. Não pode. Você não pode estar na igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, sendo a mesma pessoa. Quem está entendendo? Isso é sinal de maturidade. Sinal de maturidade. Como é que está a vida? Do mesmo jeitinho. Do mesmo, a vida está do mesmo. Não pode. Você está amadurecendo, você está crescendo, você está crescendo. Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe será, muito mais lhe, a quem muito é dado, muito lhe será. Tem gente que quer muito, eu quero. Olha, quanto mais você quiser, mais responsabilidade você quiser, mais compromisso e responsabilidade com Deus você terá. A quem muito é dado, muito é exigido, muito é cobrado. As pessoas querem muito. Olha, vamos aqui abrir o coração com sinceridade. As pessoas querem muito compromisso e responsabilidade, mas não sabem como é o peso e a responsabilidade e o compromisso quando ele é dado. Olha, eu sei, para a vida de um pastor verdadeiro, estou dizendo de um pastor, segundo o coração de Deus, não é fácil. Não é fácil. Porque a vida de uma pessoa, quando ela tem um compromisso com Deus, ela tem uma vida com Deus, ela não conduz a obra de Deus de qualquer maneira. Amados, quantas vezes eu já cheguei aqui nesta igreja, já disse isso aqui do altar, olha, debilitado, fraco, já subi nesse altar com cólicas, já subi nesse altar com desprendimento intestinal, usando fralda. Se eu vou, eu tenho um compromisso com a igreja.
Me dá uma fralda aí, pus uma fralda, pus a roupa, subi no altar. Quantas vezes eu subi aqui, suando e passando, ao ponto de desmaiar. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus e com a sua vida. Só poderia ficar em casa. Poderia dizer, sabe de uma coisa? Hoje, põe lá alguém para pregar. Avisa de última hora. A vida de um pastor não é fácil. A vida de uma pessoa que tem compromisso e responsabilidade com Deus não é fácil. Você sabe o que é você estar em cima de um altar com cólica renal? E você subir e falar e pregar ao ponto de querer desmaiar, sabe? Eu já passei por isso. Amados, pastor, por que o irmão não transfere a responsabilidade? Porque Deus deu essa responsabilidade para mim conduzir a sua vida. E eu tenho um compromisso com você. Aqui nós não brincamos de igreja. Nós temos compromisso sério com Deus, amados. Por que o altar nós não emprestamos para um, para outro? Agora é época de política, um quer, outro quer. Por que nós não emprestamos o nosso altar para ninguém? Vem político aqui, senta, ouve a palavra com todo amor, respeito, carinho e vai embora, vai ser feliz. Nós respeitamos a todos. Mas por que o altar nós temos zelo? Por quê? Porque eu tenho zelo com a sua vida. Isso aqui não é brincadeira. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais Deus dá a esta igreja, quanto mais Deus dá a esse ministério, mais Ele vai cobrar de nós. Então nós temos que nos preparar para crescer. Pastor, como é que eu me preparo? Como é que eu tenho que me preparar para crescer? 2 de Pedro 3,18. Diz assim, olha o que Pedro ensina como crescer. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro diz que para crescer, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Como se cresce na graça e no conhecimento? Crescei, esta palavra tem origem grega. Põe no telão para mim. Crescei do grego auxano. Então, crescei do grego auxano. O que significa? Fazer crescer, aumentar, ampliar, tornar grande, crescimento interior do cristão. Então, quando Pedro diz que nós temos que crescer na graça, nós temos que aumentar, ampliar, tornar grande o nosso crescimento interior como cristãos. Temos que fazer crescer a cada dia o nosso conhecimento na graça de Deus. Para que você tenha progresso na sua vida, você tem que crescer na graça e no conhecimento. As pessoas não querem crescer na graça e no conhecimento. Então tem um monte de pessoas fora da igreja por causa de infantilidade de pessoas dentro da igreja. Mas quantas pessoas abandonaram a obra de Deus nesta última década, nesses últimos 10 anos? Quantas pessoas estão fora das igrejas por causa de imaturidade dentro da obra de Deus? Milhares! Quantas pessoas não suportam mais ouvir falar de Jesus por causa de imaturidade dentro da obra de Deus? Milhares! Pessoas estão sendo machucadas, pessoas estão sendo feridas, pessoas estão sendo humilhadas dentro da igreja evangélica. Isso não pode. Você não vem à igreja para apanhar, você vem à igreja para crescer. Diga, eu estou aqui para crescer. Diga, eu não venho aqui para sofrer, eu venho aqui para crescer. Isso é a finalidade da igreja. Então, o que tem de gente desequilibrada na obra de Deus? Sabe que eu encontro algumas pessoas, pastor, como é a tua igreja? É pentecostal? Eu digo, é pentecostal. Uma hora eu vou lá. Eu já falo, só irmão, só que não é barulho, tá? Isso é uma igreja de barulho. Quanto mais barulho, quanto mais grito, mais pentecostal é. Quem disse isso? Quem disse que ser pentecostal é fazer barulho, é gritar, é uivar, é ficar todo mundo louco, agarrado, pulando e falando em língua? Quem disse que ser pentecostal é isso? Ser pentecostal é crescer na graça e no conhecimento, é ser uma igreja avivada, é uma igreja rica na graça e no conhecimento. Amados, o sistema legalista e religioso imaturo tem matado a vida do povo de Deus. Sabe, as pessoas acham que o poder está na vida deles. Não, porque eu estou na igreja, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou presbítero. Nós não somos nada. Tira Jesus de uma igreja, acabou tudo. Você está entendendo? A figura mais importante na igreja Cristo vive. Não é o pastor Ricardo, não são os bispos de São Paulo, não é o apóstolo Miguel Ângelo. A pessoa mais importante na igreja Cristo vive é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está entendendo? Diga, Jesus
é a pessoa mais importante. Nós temos que entender isso. Oi, pastor, mas por que nós temos que aprender estas coisas? Para você, amado, não ser enganado. Tem que crescer na graça, tem que crescer no conhecimento. Você tem que ter interesse. Você que está aqui nesta noite tem que ter interesse em crescer. Tem que ter interesse em melhorar na graça, no conhecimento, conhecer mais a palavra, conhecer mais de Deus. A igreja está entendendo? Diga, eu tenho que ter interesse em crescer. Não podemos, olha, antes crescei na graça, auxano, do grego, crescei. Fazer crescer, aumentar, ampliar, tornar grande, crescimento interior do cristão. Você tem que crescer ao ponto de você não ser mais menino, sendo levado de um lado para o outro. 1 Coríntios 13, versículo 11. Olha só, pastor, como eu faço para crescer, pastor? Como cresce? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, como eu faço para crescer? Você tem que desistir das coisas próprias de menino. Quando eu era menino, eu falava, pensava, menino do grego, népios. Põe para mim, menino do grego, no original grego, menino, népios. O que significa menino? Infante, criancinha, menor não de idade, infantil, imaturo, inexperiente. Então a Bíblia diz, olha, quando eu era infante, quando eu era criancinha, menor não de idade, mas sabe, na mentalidade infantil, imaturo e inexperiente, quando eu era assim, então eu pensava de maneira infante, de maneira imatura, de maneira inexperiente. Quando eu era menino, sabe, eu falava de maneira infante, como uma criancinha, só que agora eu desisti das coisas próprias de menino. Você está entendendo? Diga, eu não posso hoje viver como menino. Olha, põe para mim, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino. Falava como uma pessoa infantil. Sabe, tem muita gente que fala ainda hoje como menino. Você viu quando alguém quer sair de uma igreja? Como tem pastores que são meninos? Olha, irmão, vê lá para onde você vai, porque o diabo... Que diabo? O diabo foi amarrado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás por Jesus Cristo. Não, porque olha, vão tirar o teu filho, você vai perder tudo. Sabe que quando uma pessoa às vezes sai de uma igreja, sabe qual é o desejo de muitos pastores? Eu vou falar aqui, eu brinquei domingo. Agora, o Mr. M, vou revelar o segredo. A vontade de muitos pastores, sabe qual é? Tomara que quebre a cara. Tomara que, sabe, para poder vir aqui rastejando. Menino! Meu irmão, se alguém quer sair desta igreja, vá ser feliz aonde Jesus te colocar. Sabe por que você não pertence a mim? Você pertence a Jesus. Quando eu encontro alguém, eu saí da igreja, eu fui para outra, eu digo, está bem? Está feliz, meu irmão? Olha, fique em paz. E a minha oração é para que cresça, para que seja bem sucedido. A única coisa que eu falo, olha, não vá em qualquer lugar, veja se tem palavra, se alimente bem. Ué, a ovelha não é minha, é de Jesus. Mas sempre a pessoa, tomara que um dia venha aqui de joelho, rastejando. Que é isso, menino? As igrejas não dão comida para o povo, não alimentam o povo, não cuidam das ovelhas, não tratam bem as ovelhas, não ensinam o caminho do Senhor. E depois, quando a pessoa diz, olha, eu não estou feliz, eu preciso de um lugar que me alimente, aí quer bater, quer xingar, quer falar mal. Meu irmão, isso não é obra de Deus. Isso é meninice, isso é criancice. Essa distribuição, eu tenho que falar estas coisas, porque nós temos que mergulhar nisto aqui, nós vamos estudar isto aqui, nós vamos entender melhor isto aqui durante esses dias. Mas sabe, não receba. Você que está me assistindo, você que está ouvindo através do CD, você que não é do nosso ministério, você que está ouvindo este programa através da Rádio Anchieta, em nome de Jesus, não aceite um cargo em qualquer ministério se você não estiver pronto. Você vai fazer pessoas sofrer, você vai trazer sofrimento para a sua vida, para a vida da tua família. Uma porção de pessoas sofre por causa de pessoas, põe para mim, népios, infante, criancinhas, sabe, dentro da obra de Deus. Mas isso aqui é sério. Nós somos a noiva de Cristo, isso aqui é sério.
Isto aqui não é uma brincadeira que nós inventamos, montamos uma igreja bonita, estamos aqui, legal, traz o seu dinheiro aí, traz o dízimo, legal. Isto aqui é sério. Isto aqui é vida com Cristo, isto aqui é uma igreja de verdade. Aqui você está aqui para crescer, para ser um ser humano melhor, um homem melhor, para morar com Deus na eternidade. Você está entendendo? Então nós não podemos aceitar as coisas como estão na obra de Deus. Uma loucura. O pastor, quando ele não é preparado, sabe o que ele faz? Estou com um problema no casamento, pastor. Leva esse óleo aqui, irmão, passa de 3 em 3 horas lá na tua mulher, que ela vai, olha, de uma cobra, ela vai virar um sapo e vai melhorando. Onde já se viu isso? Óleo não muda a vida de ninguém. Você está entendendo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, pastor, estou com um problema, estou com um drama familiar, você não sabe, está difícil. Irmão, jejua, porque o jejum... Meu irmão, o jejum não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Isso é a palavra de Deus, é crescer, ter maturidade. Tá com o óleo. O pastor, quando ele não sabe aconselhar, ele diz, olha, irmão, olha. Só Jesus, né? Só Jesus, olha. E ele vai pensando que ele diz, irmão, você vem na campanha, porque na campanha vai vir um profeta que eu vou trazer. Vai terceirizando o serviço. Vai mandando para frente. E a obra de Deus está do jeito que está. A igreja está do jeito que está. Sabe quem é a pessoa mais importante? Vou revelar o segredo. O Mr. M. É Mr. M, é isso mesmo, filho? Mr. M. Vou revelar o segredo. Sabe qual é a pessoa mais importante dentro das igrejas evangélicas hoje? Dinheiro. Tem dinheiro, é benquisto. Tem dinheiro, tapinha nas costas. Tem dinheiro, maravilhoso. Tem dinheiro, irmão, não mexe com o irmão que o dízimo dele é alto. Hoje a pessoa mais importante dentro de muitas igrejas é o dinheiro. A pessoa tem uma situação aí na sociedade muito boa. Tem um problema com o irmão que não tem dinheiro está certo, mas o que tem dinheiro, não, irmão, você não pode. Põe para correr o que está certo, mas não tem dinheiro. Mas o que tem dinheiro, esse aqui mantém a igreja. Hipocrisia. Isso não é obra de Jesus. Isso não é a noiva. Você acha que esta é a igreja que Jesus vai vir buscar aqui na terra? Podre. Sabe, um sepulcro calhado. Você acha que esta é a igreja que Jesus veio buscar aqui na terra? Meu irmão, isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é séria. Quando eu era menino, falava como menino, sentia, pensava, mas quando cheguei a ser homem, você desistiu das coisas de menino. Sabe o que torna um homem ou uma mulher de Deus como um homem maduro e não mais uma criança imatura? O conhecimento da graça de Deus. Você não é enganado. Você não é mais levado de um lado para o outro. Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens e a astúcia que induzem ao erro. Olha o que foi profetizado por Paulo há 2000 anos atrás. Ele diz, olha, até que você chegue à unidade da fé, até que você chegue à maturidade, até que você chegue ao ponto certo, varonil, à medida da estatura de Cristo, só aí é que você vai deixar de ser levado de um lado para o outro. Só aí. Olha aqui, olha, mas isso aqui é a igreja de hoje. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, ao redor, por todo vento de doutrina. Não, porque agora tem uma doutrina, pastor, que não sei o quê, todo mundo vai para lá. Não, pastor, porque agora tem uma igreja, porque lá tem o óleo, e tem o sal, e tem a fitinha, e tem a meia ungida, e tem o chapéu, e tem o lenço com suor que cura, e todo mundo vai para lá. Não, pastor, porque agora tem o Rio Jordão, tem o Rio Vermelho, tem o Mar Azul, tem o Mar Vermelho, tem o Mar Amarelo, e todo mundo vai para lá. Não, pastor, porque veio uma missionária, eu não ia no culto hoje, mas vai vir uma missionária, não sei de onde, não sei do quê, e eu vou. Mas doutrina estranha, mas não é estranho. E aí depois tem gente que diz que a graça de Deus que nós pregamos aqui é estranho. Pô, estranho é da fitinha. Fitinha eu pegava quando eu ia com mamãe, lá quando eu era menino, mamãe ia lá na Aparecida do Norte, eu tinha fitinha do Bonfim, da Aparecida, de todo mundo. E agora a igreja dá... Isso não é uma doutrina estranha? Fitinha?
uma doutrina estranha, pegar um envelope com uma rosinha e ter que depositar ali naquele carnezinho, sabe? Toda semana tem que pôr quinhentinho, cinquentinha, duzentinho. Isso é estranho. Só que o menino, ele vai para um lado para o outro. Hoje está aqui o milagre. Não, porque eu vou buscar a minha bênção, vou buscar. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Os sinais vão acompanhar os que creem. Você não tem que viver agitado de um lado para o outro. Você tem que criar raiz. Experimenta pegar uma árvore. Põe ela aqui hoje. Deixa ela aqui uma semana. Aí você arranca ela. Aí você leva ela e vou plantar aqui. Aí você cava e planta. Aí 2 dias, vou tirar. Aí você tira ela e você põe. Sabe o que vai acontecer com essa árvore? Vai morrer. Isso aqui. Tem gente que está assim. Pula de galho em galho. Hoje eu vou aqui, hoje eu vou ali, hoje eu vou receber minha bênção. Parece dançarino de forró. Hoje eu vou receber minha bênção. Hoje eu vou receber minha bênção. Hoje eu vou para cá, eu vou para... Isso aqui é minha época de lambada. Isso aqui é dança de lambada. Olha o gingado do pastor. Ai, velho homem. Sabe, vai de um lado para o outro, agitado como menino, de um lado para o outro. Doutrina estranha, coisa estranha, negócio estranho. Cada hora quer uma coisa. Meu irmão, você tem que criar raiz. Você tem que criar raiz para você dar bons frutos. Eu quero, nesses minutos finais, dizer para a igreja que o que Deus quer de cada um de nós é cristãos maduros. Ter maturidade para resolver os problemas, maturidade para enfrentar uma situação, uma dificuldade, um drama de cabeça erguida. Sabe, maturidade para reconhecer quando erra. Você não pode, sabe, viver fugindo de um lado para o outro, se escondendo, sabe, atrás de um... As pessoas estão vivendo assim na obra de Deus. Você está entendendo? A igreja está quietinha, está me assustando. Diga, eu estou entendendo, pastor. Estou entendendo tudo. Olha Filipenses 4, versículo 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deixa eu explicar isso aqui. Sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Eu falei aqui quarta-feira. Ele estava preso. Estava numa cadeia presa, mas não é a cadeia de hoje, 4 refeições por dia, visita íntima, não era esta cadeia. Volte 2000 anos atrás para você lembrar como que era a cadeia que Paulo estava. Era um buraco, não tinha água, não tinha luz, não tinha pinico, tinha nada, era um buraco. Eles tinham aqueles buracos, aquelas rochas, enfiavam todo mundo lá e ficava lá o carcereiro. O camarada ficava amarrado, preso. Ficava dentro de um buraco, não tinha luz, não tinha nada. E Paulo, dentro do cárcere, numa situação como essa, ele começa a escrever uma carta e diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Pastor, como uma pessoa pode ter alegria numa luta dessa? Um cristão maduro pode. Sabia disso? Quando você chega à estatura de varão perfeito, quando você tem maturidade espiritual, você consegue entender tudo que você está passando. Do limão você faz uma limonada. Meu irmão, do amargo você faz um doce. Porque diz a Bíblia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O mal se transforma em bênção na sua vida. Aquilo que lhe parecia ser mortal, foi-lhe benefício à sua vida. Aquilo que parece que se levantou para te destruir, te impulsionou para cima, te jogou para o alto. Aquilo que parecia que seria o golpe final, fatal, põe você lá em cima. Você reage, você não se entrega. Cristão maduro. Agora, por que Paulo, põe o versículo seguinte, versículo 5, por que Paulo diz, né? Paulo fala assim, alegrai-vos. Por que Paulo tinha alegria? Seja a vossa moderação conhecida de todos. Olha por que Paulo tinha paz. Olha a resposta. Perto está o Senhor. O cristão maduro sabe que Deus está por perto. Diga, Deus está comigo. Deus está na minha vida. Perto está o Senhor.
Mas e o imaturo? O imaturo, na hora, não sabe que Deus está perto, aí vai atrás de óleo, vai atrás de arruda, vai atrás de sal, vai atrás de tudo quanto é mandinga que tem agora no meio evangélico, vai atrás de tudo. Mas o cristão maduro, ele diz, perto está o Senhor. Ele se alegra. Ele não fica, pastor, como é que uma pessoa não fica ansiosa? Ela sabe que perto está o Senhor. Olha o versículo 6. Não andeis. Olha o que Paulo diz dentro de uma cadeia, gente. Preso. O camarada estava preso. Olha o que ele diz de dentro da cadeia. Eu volto a dizer, não tinha 4 refeições para fazer, não tinha nada disso. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha o segredo aqui também. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo diz, não ande ansioso, ore. Ore. Por que o povo de Deus vive ansioso? Porque não ora, vai atrás de tudo quanto é coisa. O que eu posso resolver? O que eu posso fazer? O que eu posso resolver? Meu irmão, tira a ansiedade do teu coração. Tem coisa que você não vai poder resolver. Tem coisa que você não é capaz de resolver. Então não fique ansioso. Não fique ansioso. Você não pode resolver. Você imagina, eu vou ficar me descabelando. Eu não posso resolver. Pastor, eu tenho que pagar uma conta amanhã. Eu não tenho dinheiro. Eu vou vir para a igreja, eu vou ficar descabelando. Eu vou ficar... Bom, perto está o Senhor. Se Deus que é Deus não é soberano, será que Deus que é Deus não é soberano o suficiente para agir na tua causa? Será que Deus que é teu Pai, diz que te ama, que sonda o teu coração, conhece a tua vida, conhece a tua história, a tua entrada, a tua saída, Ele cuida de você, Ele diz que é o teu pastor, nada te faltará. Ele diz que Ele haveria de suprir as tuas necessidades. Será que Ele não sabe o que você está passando? Por que se desesperar? Por que querer colocar uma faca na garganta, uma faca no peito? Senhor, olha... Eu tenho uma luta imensa, eu tenho esse compromisso, esse boleto. Se eu não pagar, Senhor, olha, vai ser o caos. Mas perto está o Senhor. Eu não vou andar ansioso, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor é o meu Pai, eu confio na Tua fidelidade e eu vou descansar em Ti. Eu vou para o meu culto, eu vou louvar a Deus como nunca, eu vou cantar, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer, eu vou ficar em paz. Esse é o maduro. Agora, sabe o que me admira? Quando alguém tem um problema, pastor, eu não tenho ido no culto, sabe? Falar para o irmão, estou passando um problema aí, pastor financeiro. Por isso, meu irmão, tu está passando um problema financeiro, se joga dentro da igreja. Pastor, sabe, eu não estou vindo que eu não estou muito bem. Meu irmão, se manda alguém juntar o que sobrou de você, esses cacos, e trazer para a igreja. Ué, se você não está bem, é para a igreja que você tem que vir, para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando esta palavra toca a sua vida quebrada, ela restaura. Quando a palavra entra num coração abatido, ele devolve a alegria. Quando a palavra entra num coração sem paz, devolve a paz. Quem está compreendendo? Diga, eu preciso da igreja. Salmos 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua... Diga, o Senhor me escolheu. Diga, eu sou herança de Deus. Diga, eu sou herança do Senhor. Meu irmão, então se você é herança de Deus, eu quero, nesses 2 minutos finais, de dizer coisas importantes. Guarda aí para o resto da tua vida. Busque crescer na graça e no conhecimento. Busque crescer, conhecer mais e mais do Senhor. Busque conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida. Se preocupe menos com o que as pessoas pensam. Se preocupe menos com o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Se preocupe menos e se ocupe mais com as coisas de Deus. Sabe por quê? Eu tenho que lhe dizer isso para encerrar o culto. Você nunca vai receber alguma coisa de Deus sem que antes você esteja preparado. Tem pessoas que dizem, pastor, se eu arrumar uma mulher para eu me casar, sabe, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Não vai. Pastor, que se me entrar esse dinheiro que eu estou esperando, mas vai mudar a minha vida. Não vai. Não vai. Não vai. Não se apoie nestas coisas. Não se apoie nisso.
Porque você não vai receber nada sem que antes você esteja preparado. O homem não pode receber nada, coisa alguma, sem que antes do céu lhe seja preparado. E Deus não é tolo, Deus não é menino, Deus não é infante para nos dar alguma coisa que nós vamos destruir. Você está entendendo? É como a história que eu já contei aqui umas 55 vezes, vou contar hoje de novo pela 57 vezes. 57ª vez. Vou falar. É a história do tal do relógio Rolex, que eu já falei aqui. O filho chega para o pai com 7 anos de idade, diz: pai, vou fazer 7 anos, eu quero um relógio Rolex. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E o pai fica quieto, no dia do aniversário, aí chega o filho, e aí, pai, meu relógio, e começa todo feliz. Aí quando ele abre a caixinha, tem um champignon. Mas eu não queria isso aqui. Meu filho, esse troca pulseirinha, esse aqui tem pulseirinha azul, verde, com a bandeirinha do Brasil, mas eu queria um Rolex. E o filho joga no chão, chuta o champignon, fica chateado, e o pai vai embora. O filho completa 18 anos, aí o pai vai lá e dá uma caixinha para ele. Quando ele abre, tem um relógio Rolex. Diz: pai, mas eu te pedi isso aqui, pai, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, o senhor veio me dar agora. É porque só agora você está pronto para ter um Rolex. Então, às vezes, tem coisas que você pede, e parece que não vem. É porque nesse período você está sendo preparado para receber o que Deus tem para a sua vida. E agradeça a Deus por Ele não ter te dado um monte de coisas que você já pediu. Porque se Ele tivesse te dado, você estava hoje arrebentado e arrebentada. Então agradeça a Deus, porque tudo que Deus dá, Ele dá na hora certa. Primeiro Deus prepara, depois Deus abençoa. Primeiro Deus capacita, depois Deus te entrega. Você está entendendo? Então, se você ainda não recebeu, se eu ainda não recebi, é porque nós não estamos prontos. Eu gostaria muito de ter uma igreja 3 vezes maior do que essa, uma igreja com 3.000 pessoas, mas se Deus ainda não deu para eu pastorear 3.000 pessoas, sabe por quê? Porque eu, pastor Ricardo, não tenho capacidade. Porque se eu fosse alguém nesta terra capaz de pastorear 3.000 pessoas, certamente Deus me daria. Eu digo isso do altar, sem nenhuma vergonha e sem nenhum medo de errar. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus não deu, é porque Ele ainda não capacitou, ou não capacitou a nossa igreja para esse momento. Então, confia no Senhor, busca a direção, cresce, e aí sim você vai receber o que é teu. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Diga graças a Deus! Diga obrigado, Senhor! Aleluia! Vamos ficar de pé, nós vamos orar. E pastor, fiquei chateado agora, porque eu faço tanto, meu irmão, não se chateia não. Se todo mundo fosse ficar chateado por alguma coisa que não recebeu. Imagina meu filho todo dia chateado comigo. Poxa, pai, você não me deixa dirigir? Poxa, pai, você não me deixa dirigir? E eu olhando tudo por cima e pensando, meu Deus, meu filho não tem a menor noção do que é pegar um carro. Ele não tem a menor noção da implicação que pode vir contra a minha vida se eu der para ele um carro. Imagina as implicações sobre a reputação de Deus se Deus desse algumas coisas para algumas pessoas. Fique imaginando. A pessoa recebe um negócio, Deus, aí todo mundo vai olhar e vai dizer, nossa, Deus deu isso para essa pessoa? As pessoas vão dizer, mas peraí, Deus, que é isso? Imagina a reputação de Deus. Imagina. Amados, espera, confia. Deus está trabalhando na sua vida. A sua hora vai chegar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso. Eu quero nesta hora, Pai,
te agradecer. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer por aquilo que nós já alcançamos. Se alcançamos, é sinal que o Senhor antes nos capacitou. O Senhor não nos dá nada para sermos envergonhados. O Senhor não nos dá para que depois venhamos a perder. O Senhor não dá para tirar. As tuas bênçãos não acrescentam dores. Por isso, Pai, faz o povo desta igreja entender que todos aqui tenham maturidade para entender. Se não chegou, é porque ainda não estamos preparados. Oh Deus, por mais que queiramos, por mais que alguém se sinta preparado, por mais que alguém ache que está pronto, sabemos que o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece. Por isso, Deus, aquieta o coração dos teus filhos. Dá paz ao coração do teu povo. E aqueles que já estão crescendo, aqueles que já estão prontos, libera, Deus. Libera aquilo que o Senhor já tem preparado. Libera para cada um de nós aquilo que nós já estamos prontos para receber, Senhor. Senhor, abre os olhos dos teus filhos para que eles enxerguem além do que têm enxergado. Oh Deus, as pessoas desta igreja que entraram aqui nesta noite se sentindo injustiçados, se sentindo menosprezados. Oh Deus, toca nesse coração, faz justiça, honra a vida destas pessoas, Pai. Mas que ninguém pare a sua vida espiritual porque teve contato com algum infante. Oh Deus, se alguém entre nós que por causa de um infante tem pensado em abandonar a tua obra, Senhor, hoje nós repreendemos isso em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, restaura, Pai. Restaura os corações abatidos, feridos e machucados. Se alguém foi vítima de infantes na tua obra, oh Deus, restaura isso. Usa esta igreja para restaurar isso. Que ninguém tenha medo, Pai, de assumir responsabilidade e compromisso contigo. Senhor, nós te entregamos as nossas vidas. Trabalha e nos faz crescer. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.